Mais uma vitória contra o câncer, mais uma paciente em remissão. Quero muito que vocês conheçam a querida Tati, da maneira com que eu a chamo. Ela que venceu um câncer de mama luminal B, para as pessoas que gostam de termos técnicos, e está aqui para trazer as informações preciosas de esperança para você que ainda tem medo de ter uma alimentação melhor, para você que tem medo do câncer, para você que tem dificuldades nessa caminhada. Quero muito que você conheça ela, que você conheça a história dela. Deixa eu ver se ela já está aqui conosco. Já fiz o... ela está aqui presente, ela já está nos ouvindo. E vou sem mais para você ouvir essa história linda dela. Boa noite, Tati. Como é que Oi, você está? Ale. Tudo bem? Boa noite. Eu vou bem, e você? Tudo ótimo, obrigado, viu? Em primeiro lugar, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por expor a sua situação, que não foi fácil, não foi brincadeira, e Não, ninguém melhor para falar de você dessa caminhada, viu, Tati? Obrigado por tudo. imagina, Ale, eu que agradeço. Boa noite a todos que estão na live. Agradeço a você pelo convite. Eu fico sempre feliz, né, de poder conversar, contar um pouquinho da história, o que aconteceu comigo. Porque eu estive, né, há pouco tempo nessa condição de paciente que acabou de receber um diagnóstico e é sempre muito bom ter alguém que já passou por isso que possa dar aí alguma, né? Se a gente conseguir dar alguma luz aí, eu já acho que minha tarefa está cumprida. Obrigada pela oportunidade. Imagina, e Tati, as pessoas talvez que estão aqui não sabem que além de paciente, você é uma brilhante pesquisadora, né? Eu não posso deixar de falar isso. Ai, Você é uma brilhante pesquisadora. As pessoas, se fossem buscar, né, Mary, Tatiana, Cecílio, uma pesquisadora de mão cheia que estava esse ano na Inglaterra publicando e divulgando seus trabalhos sobre biologia molecular do câncer. É um assunto extremamente complexo, extremamente difícil, assim como o câncer. Para quem não conhece, a Tati fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado e trabalha na linha de frente para encontrar novos caminhos para a cura do câncer. Estou certo disso, Tati? tá certo, sim, Ale. Nossa, me sinto importante você falando assim, mas você é suspeita. É isso mesmo, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na USP, né, com um período na Universidade de Oxford. Depois tive a oportunidade, né, de trabalhar com biotecnologia numa indústria multinacional, também lá na Inglaterra, e retornei no Brasil recentemente, e é o que você falou, isso mesmo, né? A gente tenta entender melhor os mecanismos, principalmente imunológicos, né, no combate às células cancerígenas, na toda a parte de desenvolvimento do tumor, para tentar desenvolver terapias mais eficazes, né? Como deixar o nosso sistema imunológico mais pronto para combater o surgimento, a manutenção e o crescimento, né, tumoral. E falando dessa história toda, que a vida inteira você estudou de forma gigante, de forma profunda, como destruir o câncer, como foi, Tati, receber a notícia de que você estava com câncer? Nossa, foi muito. Eu não sei nem explicar, né? Você passar do lado de pesquisadora na área, né? Então você lê sobre tudo aquilo, você vê as estatísticas, você conhece todas as vias de sinalização moleculares que levam ao desenvolvimento, e de repente você abre um envelope de um laboratório e descobre que você agora se tornou paciente, né, de uma doença tão desafiadora e que você tem tanto contato, né? Então a gente fala que às vezes não saber tanto é bom, porque você acaba que a ignorância nesse aspecto, né, acaba ajudando a você não criar tanta noia, assim. Então foi muito difícil para mim, naquele primeiro momento, né, de receber o diagnóstico, sim. Acho que como para todo mundo, mas quando você sabe bastante da doença, acho que é um pouquinho pior.
E como é que você me encontrou, Tati? Conta para as pessoas que estão aqui, porque a gente está distante, né? Eu estou em Campinas, você está em Ribeirão Preto, você está na Rússia de Ribeirão. Como é que foi esse encontro com a lei? Ale, então, esse encontro começou por uma indicação da minha mastologista oncológica, a doutora Larissa Mandarano, aqui de Ribeirão Preto. Então, a doutora Larissa é uma super profissional, muito experiente, né? Ela atende tanto particular quanto no SUS, então é uma pessoa, assim, extraordinária. Foi ela que fez o meu diagnóstico. Eu já tinha passado por um médico, por uma médica menos experiente, que havia dito que pode não ser nada, né? E a doutora Larissa não. Então, assim, ela olhou para mim, pelo exame clínico, ela já identificou. E ela, logo na primeira consulta, né, pós-diagnóstico, ela já falou: olha, Tati, você procura o Alê, porque eu tenho pacientes, muitas pacientes, que fazem o acompanhamento nutricional com ele e que são, assim, no ambulatório de quimioterapia, dá para saber quem que é paciente do Alê e quem que não é. Porque realmente ele tem um método, ele já foi paciente oncológico, então, além de tudo, além de ser um excelente profissional, ele ainda sabe o que é passar por isso. Então, ela que me indicou e colocou em contato contigo. Que legal. Cortou bem na hora que você falou assim, o Alê tem um método, ele já passou pelo câncer e aí pulou. Conta pra gente de novo, não vamos perder essas partes. Exatamente, foi o que a doutora Larissa falou. Além dele ter um ótimo método, né, que diferencia os pacientes que estão sendo acompanhados por ele dos demais, ele ainda passou pelo câncer, né? Então existe essa identificação, né? Você não está só falando pelos seus estudos e pela sua experiência profissional, você também tem a experiência pessoal, né? E isso agrega muito, assim. Eu lembro que a primeira consulta que eu fiz contigo, você foi quase um psicólogo, assim, para mim, que eu estava desesperada e você me ajudou muito, assim, desde o nosso primeiro encontro já. Que legal, Tati. Quando a gente fala de ajudar no câncer, descreve pra gente qual foi o câncer que você teve. Então, vou falar uns termos técnicos aqui, mas eu acho que também é interessante para o pessoal que está acompanhando, que eventualmente tenha o mesmo tipo, entenda um pouquinho. Então, anatomicamente, não, então foi um câncer de mama, né, na mama esquerda, eu com 39 anos, né, então antes da menopausa, considerado uma paciente jovem, né, antes dos 40, é sempre um paciente jovem por ter sido acometido por esse tipo de câncer. Então, é um tumor do tipo luminal B, e o subtipo molecular dele era o hormonal positivo, que é o tipo, dentre os luminais, né, dentre esse subtipo é o mais prevalente, né? Então, cerca de 65% dos diagnósticos são hormonal positivo. Mas, quando o câncer acomete pacientes jovens, ele tem uma característica de ser bem agressivo, né? Então, embora seja considerado o tipo menos agressivo, já teve até live com a doutora Larissa Mandarano, que ela também explicou isso maravilhosamente bem. Então, os tumores luminais são aqueles onde as células ainda se parecem muito mais com a célula da mama do que com uma célula indiferenciada, com uma célula tumoral. Mesmo tendo essa característica, eu tive um tumor muito agressivo, com uma taxa de proliferação bem alta, né? Que é um marcador lá KI67, que veio alto. Quanto que Então, deu o seu KI67? quanto que deu? Você lembra? 80. Nossa, Tati. Meu Só para a Deus. audiência ter um pouco de noção, acima de 20 já é considerado um tumor agressivo. O meu deu 80. Nossa. Meu Deus, cara. É bom porque as pessoas vão se familiarizando com essa sopa de letrinhas, né? Isso, Ele olha no imunohistoquímico e ele falou, opa, peraí, eu vi esse KI67, deixa eu dar uma olhadinha no meu também. isso. Porque quanto mais a gente falar da doença, mais familiar vai ser o tratamento, mais natural vai ser o tratamento, que é o meu desejo. 80, Tati, meu Deus, um típico luminal B.
Aham, aham, o luminal B daquele bem, né? Que é Bem intenso, né? né? As mulheres que têm o subtipo molecular hormonal, mas que já passaram pela menopausa, a gente tem que imaginar que esse tumor ele cresce na presença dos hormônios sexuais femininos. E como na menopausa você tem a diminuição da produção desses hormônios, tem menos alimento para essa célula tumoral crescer. Mas para a mulher que ainda está no período fértil, tem muito alimento para essa célula, né? Então, isso influencia na característica desse tipo de tumor. Então, no meu caso, era esse, um luminal B com KI bem alto, foi isso. Foi um estrondo, né? Foi o rojão já. E quando a Tati está falando de alimento, ela não está falando de arroz, feijão, fruta, verdura e Não, legume. Ela está não, falando de hormônio que o corpo dela produz e que vai alimentar de forma poderosa esse câncer, que vai dar para ele uma agressividade muito, muito, muito intensa. Então, é esse alimento que a Tati está falando, de substâncias que o corpo da própria mulher tem e que o nutricionista não pode incentivar o corpo dela a engordar, não pode incentivar o corpo dela a ter hormônios sintéticos presentes em vegetais que podem potencializar isso. E como é que foi a parte nutricional, Tati, da gente caminhando? Conta para as pessoas entenderem um pouco mais. tá. Ó, então, a primeira, a gente tem que imaginar assim, né? O câncer é uma doença multifatorial. Então, você imagina que você tem um copo e cada fator que vai contribuir para o surgimento da doença, ó, Lê, Oh, que legal. depois a gente vai falar disso. Então, Tá. cada fator que contribui para o surgimento da doença é uma pedrinha de gelo. Então, você coloca lá, obesidade é uma pedrinha de gelo, tabagismo é uma outra pedrinha, uso indevido de álcool, sedentarismo. E o que acontece? Esse copo vai ficando cheio e quando você joga uma gota de água em cima, ele transborda, certo? Por outro lado, a pessoa que não tem nenhum desses fatores de risco, que são as pedrinhas de gelo, você pode jogar bastante água no copo que dificilmente ele vai transbordar. O que eu quero dizer com isso? Que eu estava, né, numa junção de fatores de predisposição ao desenvolvimento do tumor, né, do câncer de mama. E um desses principais fatores é a obesidade, né? O sobrepeso e a obesidade. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a doutora Larissa indicou o Alê, né, para fazer o acompanhamento nutricional, porque eu precisava perder peso, primeiro, para diminuir a quantidade, obviamente, de células de gordura, né, que a gente não está falando daquela perda de peso que não é saudável, que você perde água, perde massa magra e que vai fazer você ficar com aquela cara, né, de doente e tal. É uma perda de peso controlada para perder gordura. E por quê, né, Ale? Eu acho que o Ale pode explicar muito bem também. Dois motivos principais. O primeiro, quanto mais gordura você tem no corpo, menos efeito a quimioterapia faz. E segundo, e não menos importante, é que as nossas células de gordura também fabricam esse hormônio estrogênio, né? Então, a principal máquina de fabricar esse hormônio são os ovários, né, nas mulheres, mas a gente também faz conversão de hidrogênio nas células, nos adipócitos. Então, eu tinha duas principais missões aí. Primeiro, para poder enfrentar melhor a quimioterapia, e segundo, para ajudar a não ter a temida recidiva, né? Para entrar em remissão mesmo. E no caso do câncer luminal B que você teve, como é que estava o linfonodo seu? Conta para as pessoas aqui também. Então, aí eu tive comprometimento, né, axilar, que é o que a gente chama de metástase local. Então, não tinha metástase em outros órgãos, mas é uma doença localmente avançada, né? Então, eu tinha os linfonodos axilares acometidos. Isso pode trazer esperança, Tati, visto que você está em remissão, para outras mulheres que tiveram câncer de mama e estão com a presença do linfonodo alterado. Então, olha aqui a Tati, para vocês sem doença. E nesse período, né, que eu sempre falo, Tati, eu nunca programo alimentação para o meu paciente emagrecer. Eu nunca programo alimentação para o meu paciente passar fome. Como é que foi isso para você? Ale, foi assim. Eu até tinha que às vezes me forçar um pouco a comer, porque era bastante comida.
E aí eu tenho que ressaltar o fato, eu já tive outras experiências de acompanhamento nutricional e que era uma receita de bolo, né? E com você não foi assim. Você, olha, a primeira coisa que você perguntava lá é o que você gosta de comer, para eu não tirar da sua dieta, para você ter uma alimentação afetiva, e isso faz muita diferença. Porque o câncer, ele já tira muita coisa da sua vida, né? Então é aquele momento assim muito turbulento, né? Você troca os seus compromissos profissionais por consultas e exames, você vê várias coisas assim, né? Que mudam na sua vida, né? E você não teve essa crueldade de tirar a comida que era afetiva, né? Então, mantendo a alimentação afetiva, fazendo os cálculos específicos para mim, né? Para minha demanda, de acordo com o meu peso, altura, estilo de vida. Então, assim, muito personalizado. E aí a gente se sente realmente muito assistido, né? Que foi o que aconteceu comigo. E esse contato direto que você também oferece para os seus pacientes, né? Então, não é personalizado para a Tati que começou a quimioterapia e nunca mais é personalizado, e aí começou a terapia, tivesse essa modificação, você vai lá e modifica o cardápio. Então, assim, foi essencial, eu diria. Essencial para poder passar por essa fase. Tati, nesse essencial, então ficou proibido. Eu lembro que você falou uma frase do investimento, né? Eu gostei muito que você me disse hoje. Conta um pouquinho desse investimento. É, É, primeiro isso, primeiro aquilo, conta pra gente. então, assim, o investimento, né? Onde que você vai deixar seu dinheiro para você poder se fortalecer, se, né, curar e se manter em remissão. Primeiro você deixa o dinheiro no açougue, depois você deixa na peixaria, depois você deixa na feira, no hortifruti e por último na farmácia, né? Então, o que a gente tem sempre em mente? Assim, eu vou tomar um remédio e esse remédio vai resolver todo o meu problema. E não é, né? A gente sabe que a gente resolve a maioria dos nossos problemas na mesa mesmo, né? E aí, Ale, me ocorreu aqui agora de falar que, por último, depois da farmácia, que vem a loja de suplemento ainda. Vamos Não, que parar com legal. esse negócio de sair aí gastando bilhões de reais, dinheiro que não tem, no whey super hidrolisado, concentrado, purificado, extraído da proteína do não sei o que, sendo que você não come um bife, né? Então, fica difícil, né? Que legal, Tati, você trazer isso, porque vindo da sua boca, a pessoa que ouve fala assim, não é o Ale que está falando, é a paciente do Ale em remissão. A paciente do Ale que falou que o melhor investimento primeiro é no açougue, na peixaria, na frutaria, para depois eu pensar em algo que a Tati estuda de forma intensa, que é o medicamento. A Tati é especialista em medicamento para matar o câncer. E ela está trazendo para vocês que o primeiro investimento foi no alimento. É isso, É Tati? uma coisa assim, Ale, uma coisa que a doutora Lari me falou também nessa consulta, né? Ela falou, Tati, o ambiente que te adoeceu não é o ambiente que vai te curar. Então, por mais que a gente faça o tratamento, se a gente termina o tratamento e volta para aquela alimentação ruim, aquele monte de porcaria industrializada que você também combate tão bem, né, nas suas redes e nas suas lives. Se você vai atrás de medicamento de fundo de quintal que não tem comprovação científica nenhuma, açafrão, chá de graviola, da folha da graviola, sei lá o que é da graviola, e etc., isso vai e ainda vai te enganar, né? Porque você pode ter até um efeito placebo ali e a hora que você vê, a doença já toma conta. Então, é necessário a gente ter esse tipo de consciência, né? Pela alimentação, atividade física, muda muito o prognóstico, né? Então, nesse período, você passou fome, Tati? Não. Não passei fome. Comi super bem, como eu disse, né? Às vezes eu falava, ai, Ale, vamos mudar um pouco, porque eu não tô conseguindo comer tudo. E mesmo assim, eu fazia quimio num dia e ia para academia no outro dia, né? Me sentia super bem, super disposta, que foi uma coisa que a doutora Lara me falou, que realmente seus pacientes tinham esse diferencial, assim, de não sofrer tanto com os efeitos
da químio, que não são poucos, né? Não são poucos, e realmente se a gente não cuida e não sabe direito, né, o que comer, aonde buscar um determinado elemento ali que está fazendo falta para você, para sua nutrição, realmente a gente padece. Então, eu conseguia fazer químio, no outro dia eu estava na academia, treinava e consegui emagrecer, né, Ale? Emagreceu, Tati? Conta para o pessoal aqui. Emagreci, eu cheguei a emagrecer em torno de 12 quilos. Comendo e emagrecendo, Tati? Comendo e emagrecendo, e não era devido à doença, não era devido à progressão de doença, Sim, nada disso, sim. né? Eu até ia para as consultas e os meus médicos, mas você está perdendo peso, o que está acontecendo? Eu falava, não, estou sendo bem assistida, eu tenho um plano alimentar para isso, a gente pretende pelo menos 10% do peso durante esse período. Tanto é que nas últimas químios eu já passava o medicamento mais rápido, porque existe uma quantidade por hora, né, que pode passar. E aí no começo, como eu estava muito acima do peso, eu acabava ficando mais de 1 hora para passar. E no último ciclo já da químio vermelha, né, já estava passando em meia hora, porque eu já tinha saído daquele peso máximo, né, Sim. E que para bom. fazer a infusão do medicamento. Então, assim, até isso ajuda, né? Até teu tempo na cadeira de quimioterapia muda conforme você muda a sua composição corporal. Que legal, Tati. E é bom você trazer isso para que as pessoas entendam que comer mais de forma adequada ajuda a você reduzir gordura, que é aquilo que atrapalha no tratamento, né? E você saiu de 3 dígitos, né? Que você estava acima de 100 e você foi para menos de 3 dígitos, como eu tinha prometido para você. Você se lembra disso? Lembro. Lembro que você fez promessa e foi promessa a dívida, né, Ale? Dívida e você chegou. Que legal. Mas pensando nessa alimentação, você gastou mais dinheiro então para fazer tudo isso, não foi? A alimentação ficou mais cara. Não ficou mais cara, não, Ale. Primeiro porque tem tudo porcionado, né? Então a gente acaba fazendo um planejamento alimentar. Então, além de você jogar menos comida fora para dentro, né? Porque quando a gente come comida ruim, a gente está jogando na gente mesmo, né? Está se tratando como um lixo. Que é o que você falava para mim. Você falava assim para mim, Tati, você começou a se preocupar com o que você come, você voltou a se preocupar com o que você come e prestar atenção no que você põe para dentro faz pouco tempo. Então, assim, não adianta. Lembra? Às vezes eu ficava meio ansiosa, ai, Ale, tal, nanã. E aí você define, né, as quantidades, as porções, a variação dos alimentos e acaba que não sai mais caro, muito pelo contrário, né? Quando a gente corta alguns excessos aí industrializados, eu no meu caso, né, parei com o consumo de álcool, que também vai um bom dinheiro, então dá para comprar um salmãozinho de qualidade, dá para dá para investir na alimentação sem pesar no bolso, sim. E ainda mais se for comparar com o preço do suplemento, né? Aí fica absurdo, né? O valor fica muito Aí alto. compensa muito mais gastar no açougue, na peixaria, que na lojinha. E a questão, eu lembro que um dos momentos que nós passamos juntos, você falou, Ale do céu, o meu TJ e TGP tá alto. E aí, aquela ideia, né? Meu TJ, TGP tá alto, eu vou cortar a gordura saturada. E o Ale falou, não, não, não vai cortar gordura. Por sinal, eu vou aumentar algumas gorduras suas, eu vou mexer. Como é que foi isso para você? Porque você estuda de forma intensa a questão da medicação, da interação com as enzimas, e a hora que o Ale falou para você, não vai cortar gordura saturada, e eu vou mexer nessa gordura, nessa e nessa. E o que aconteceu com suas enzimas hepáticas depois disso? Então, isso é muito interessante, né? Porque a TGP, principalmente, né? Só explicar bem rapidinho a lei, que eu não consigo, viu? Que eu sei que a gente tem Por uma audiência favor, aqui. por favor. A TGP é uma enzima que, quando ela está aumentada na circulação sanguínea, né, dentro dos exames de sangue que a gente faz regularmente quando está fazendo quimioterapia, ela indica que está tendo um dano hepático, né, uma lesão no fígado. E como o fígado que metaboliza todo esse remédio que a gente toma, existe uma quantidade de TGP livre, né, circulante, que se ultrapassa essa quantidade, é impeditivo para fazer quimioterapia.
Então, se você está com uma TGP, eu não me lembro agora os valores, se eu falar, vou falar besteira, mas ali acima de 200, se eu não me engano, já é impeditivo para fazer quimioterapia. E eu, a cada sessão de quimioterapia que eu estava fazendo, estava aumentando um pouco a TGP. Não cheguei nem próximo dos 200, mas como eu sou muito noiada, porque eu conheço muito, né? Conheço um pouco aí de como isso funciona, né? Metabolicamente falando, eu cheguei para o Ale e falei, Ale, que desespero! Eu acho que a próxima eu não vou conseguir fazer, porque está aumentando, se aumentar tantos por cento, naná, é cientista, né? Fazendo conta, porcentagem, naná. Vou ter que parar de comer gordura, vou ter que dar um jeito. Aí o Ale falou, não, ó, vou aumentar essa e essa gordura. E aí a minha TGP, em 6 dias, ela foi 100 e lá vai pedra para 60 e pouco. Que para quem está fazendo quimioterapia, é perto da normalidade. Então, a minha TGP, em poucos dias, com essas alterações pontuais... 6 dias, né, Tati? Em 6 dias, 6 né? dias. Em 6 dias, eu lembro que eu te mandei uma mensagem, eu falei, Ale, você não vai acreditar. Se alguém tivesse me contando, eu não ia acreditar. Que a minha TGP baixou e baixou tão rápido, e aí manteve para o resto do tratamento, não tive mais preocupação aí com as enzimas hepáticas. Que legal, né, Tati? Porque existe aquele terrorismo hoje divulgado maciçamente de que gordura é bandido, que você não deve comer banho de porco, óleo de coco, manteiga, que você não deve comer carne gorda de forma alguma, que você não deve comer oleaginosa, que você não deve comer proteína. E, ao contrário, a pessoa pode e deve comer gordura, proteína, claro, a dose que seu nutricionista prescreveu. Fruta, verdura, legume, com a indicação do seu nutricionista. Faz sentido, Tati, o que eu estou falando? Faz muito. Nossa, eu comi muita manteiguinha, queijinho no café da manhã. É muito bom. Que legal, que legal. Muito feliz. Tati, por que você acha que as pessoas não buscam um nutricionista no tratamento oncológico? Até mesmo nem um nutricionista do SUS. Né? Por que isso acontece? Ale, eu acho que é uma falta de entendimento. Eu acho que a gente precisa encontrar maneiras de conversar com o paciente de uma maneira que ele possa acessar esse conhecimento, né? Porque a gente sabe que alimentação e atividade física são os 2 pilares principais de uma boa saúde, né? E isso não é diferente quando você está enfrentando uma doença que exige tanto do seu organismo. Né, assim, você da onde que você vai tirar a força, né? Da onde que você vai que o seu organismo, né? Não força de fé nem nada, mas assim, da onde que o seu organismo vai tirar os componentes necessários para se refazer após a cada sessão de quimioterapia, para refazer as células brancas, né? Porque a gente tem uma imunossupressão durante a quimioterapia, para ajudar em unha, cabelo, tudo isso que é tão danificado. Então, vem da alimentação. Para nós, né, que estamos aí de maneiras diferentes, mas bem relacionados na área, e que também fomos pacientes oncológicos, é muito óbvio, né, fazer essa correlação entre boa nutrição e ganhos não somente no momento do tratamento, né, no decorrer do tratamento, para ter mais qualidade de vida durante essas medicações, mas também para evitar a recidiva, né? Para se manter em remissão, a gente precisa de um acompanhamento nutricional para não sair da linha, né? Um pouco a gente acaba saindo, aconteceu comigo, tanto é que eu já estou voltando aí com você, para você me dar, me instruir um pouco melhor, né, em como fazer nesse... principalmente para quem teve o tipo de tumor que eu tive, né, que precisa fazer o bloqueio hormonal, que é uma castração química. Então, a gente precisa entender que a mulher na menopausa, ela tem 10 anos de climatério, né? Que é quando os níveis hormonais vão caindo aos poucos, então o corpo vai se acostumando. E mesmo assim, existe um aumento de peso. Na castração química, né, no bloqueio hormonal para evitar a recidiva de câncer de mama, é de um dia para o outro. Então, um dia você tem hormônio, no outro dia você não tem mais. E isso acaba que influencia muito no metabolismo, né? Então, agora outro... Eu estou enfrentando uma outra situação aí, que o Ale também está me ajudando, né? E vai me ajudar a enfrentar da maneira mais saudável possível. E, Tati, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que receberam o diagnóstico agora e não têm acompanhamento nutricional?
Ó, primeira coisa que eu queria falar é que vai dar tudo certo, tem uma luz no fim do túnel, por mais difícil que pareça, né? Eu ficava muito desesperada, porque eu falava, ai, tantos por cento, e daí o que o Ale mesmo me falou é assim, Tati, você não é esses porcentos, né? Você não é um número, você é uma pessoa, né? Você tem aí trilhões, eu nunca vou esquecer que você me falou isso, você tem trilhões de células saudáveis no seu corpo, né? Elas têm que dar conta de te ajudar a combater essas poucas centenas aí de células tumorais que infelizmente acabaram crescendo aí em você, né? Então é isso, a gente tem que acreditar e a gente tem que entender que para fazer com que o nosso organismo consiga de maneira efetiva combater o câncer e se manter livre do câncer, a gente precisa pensar no quanto a alimentação é primordial, né? Quem vai fornecer o combustível para o nosso corpo combater e ficar livre da doença é através da nutrição. Então, o acompanhamento nutricional com um profissional que tem a experiência que o Ale tem, que já foi paciente oncológico e que tem aí tantos pacientes em remissão, né, Ale? Tem um portfólio grande aí de diversos tipos de tumores, em diversos estágios e estadiamentos. E ele tem essa característica de olhar para a gente como um indivíduo, fazer as contas ali, olha, tem tantos anos, o estilo de vida é esse, né? Vai ser completamente diferente a prescrição para uma pessoa mais sedentária, para uma pessoa mais ativa, para uma pessoa jovem, mais idosa, que trabalha braçal, que trabalha muito mental, que trabalha mais em casa. Então, assim, tudo isso, né? Existe um questionário aí, uma anamnese extremamente bem feita, poucos profissionais oferecem. Posso falar com propriedade, porque eu luto com essa questão do peso desde jovem, né? O Ale sabe que eu já fiz uso de medicamento, já, né, Ale? Tudo isso. Então, assim, esse tipo de cuidado vale muito a pena, porque da mesma maneira que você é um indivíduo, que você não é aqueles números que estão lá nos prognósticos e nos artigos, ali é uma média que não está levando em consideração a sua individualidade, a nutrição também é a mesma coisa, né? Você não pode pegar uma receita de bolo que está ali na internet, olha, para paciente oncológico você precisa se alimentar bem. Aí a pessoa pensa que é se encher de fruta, tomar suco detox, que nem existe, quem faz nosso detox são fígados e rins, né? Não existe essa coisa de a couve com coisa, é óbvio que é muito mais saudável do que tomar uma lata de coca, mas não é isso que vai te salvar, né? Então, eu acho que alimentação e atividade física são pilares que não existe nada, nenhum remédio no mundo que vá substituir a importância desse tipo de cuidado. Então, eu acho que é primordial, assim, eu não sei o que teria sido do meu tratamento se eu não tivesse feito esse acompanhamento tão individualizado, tão personalizado que você oferece, Ale. Sem demagogia, assim, né? Eu tive momentos ali bem difíceis, né? Cada paciente oncológico vai ter um momento difícil diferente, mas todo paciente oncológico vai ter um momento difícil. Assim, sem querer desanimar, porque não é para desanimar, vocês estão me vendo aqui bem feliz, tá, trabalhando produtivo, viajando e realizando os meus sonhos e tal. Fui viajar sozinha, né, recentemente para a Inglaterra. Fui sozinha, voltei sozinha, tudo certo. Todo mundo, você não tá com medo? Falei, gente, medo de quê? Não tô mais com câncer, não. Vamos para frente e tal. Levei meus remedinhos e deu tudo certo. Então, assim, não é limitante, mas é difícil. E tem que ter um acompanhamento para te ajudar a passar por isso. É igual o exemplo que a gente deu do TGP, que tiveram vários outros, né, Ale? Que o Ale foi ali assertivo em me ajudar a não diminuir dose de quimioterapia, não aumentar espaço para quimioterapia, poder fazer o tratamento exatamente do jeito que ele foi desenhado, né? Porque o tipo de tumor que eu tive ali não podia esperar. Legal. Só, ó, tem uma coisa especial que eu estava pensando hoje que eu quero te falar. A grande pesquisadora que está na minha frente, né, muito mais do que uma paciente, uma pesquisadora, eu tenho o sonho de estar vivo no dia em que o Brasil tiver uma ganhadora de prêmio Nobel.
Sabe, aqui não esteja sendo gravado, quem sabe, e é o meu desejo que isso se torne real, com a ganhadora do Prêmio Nobel de uma das linhas para o tratamento do câncer. Talvez vocês estejam vendo hoje a atual e talvez a primeira a ganhar Prêmio Nobel na área médica, e essa ganhadora seja a Neri Tatiana Cecili, como um dos caminhos para encontrar cura do câncer. Existem diferentes tipos de câncer, e a Tati está fazendo esse trabalho com imunoterapia. Quem sabe hoje eu não esteja ao lado, na frente dela, e quando essa ganhadora, que se chama Tati, que é meu desejo, ganhe o Prêmio Nobel, ela vai saber o que eu estou falando. No dia 10 de dezembro de algum ano a vir, porque o prêmio é dado na Estocolmo, me perdoe a forma de falar, Stockholm City Hall, na prefeitura de Estocolmo, que é a capital da Suécia. E no dia em que ela ganhar, eu gostaria muito de estar ali, vendo ela ganhando esse prêmio, e saber que a nutrição correta, adequada, ajudou uma ganhadora de prêmio Nobel a chegar até lá. Eu vou ficar tão feliz quanto você pela cura do câncer, por ter feito parte da sua história nessa caminhada, viu? Que Deus abençoe você cada vez mais, te traga sabedoria para conquistar muitos prêmios, que eu sei que você tem vários, e quem sabe nós tenhamos a primeira ganhadora de prêmio Nobel, uma mulher brilhante como você. Querido Ale, obrigada pelas suas palavras. Eu tenho um pouco mais de humildade aí. Eu acho que o meu grande sonho é realmente fazer diferença, né, para a gente investir em nossos esforços e conseguir ter uma terapia mais avançada, mais eficaz, mais acessível, né, para os pacientes. Eu tenho essa missão, né, de ajudar no desenvolvimento de tecnologias nacionais brasileiras, para a gente não ficar sempre refém aí de tecnologia estrangeira, pagando preços altíssimos, né, por esse tipo de medicamento. Então, se eu conseguir colocar uma pecinha aí a mais nesse quebra-cabeça, já me dou muito por satisfeita, muito feliz. Te agradeço muito pelas palavras, recebo com muito carinho, né, toda assim essa amizade que a gente foi formando aí ao longo desse tempo aí de tratamento. É o que eu falei para você, depois de amanhã faz um ano que eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia. Então, muito provavelmente, a semana passada fez um ano da nossa primeira consulta, e quanta coisa aconteceu nesse tempo, né? Que eu só tenho a agradecer a você, a equipe, né, que cuida ainda de mim, a Deus, principalmente, por me permitir vir aqui falar, conversar um pouquinho dessa live com ciência, com nutrição, que foi tão gostosa, e eu espero ter compartilhado um pouco de esperança, né, com o pessoal que está assistindo, ou que ainda vai assistir, não sei se fica gravado, que ainda vai assistir, e que tenha certeza que vai dar tudo certo, e que começa tudo pela boca, e não é suplemento nem remédio, não, é comidinha. Legal, Tati, obrigado, viu? Obrigado. Eu sei que ela é humilde. Eu sabia que ela ia falar dessa questão que ela só quer uma pecinha, mas o que eu estou profetizando aqui hoje é um desejo de que a ciência brasileira seja ganhadora do Prêmio Nobel, e quem sabe a Tati não seja essa pecinha fundamental para a gente conquistar esse tão sonhado prêmio de brilhantes pesquisadores que nós temos, e muitas vezes não se dá esse destaque, nem ao paciente, que é o meu objetivo hoje, e muito menos ao pesquisador. Então, nessa live eu quis fazer os dois, presentear, valorizar a paciente e a pesquisadora Neri Tatiana Cecílio. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Amém, Ale. Obrigado. Até mais. Um Até abraço. mais. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.